Às 15h47 de um dia que parecia comum, o mundo parou para ouvir as palavras de um homem que, mesmo após sua partida, continua a tocar corações: Padre Pio. Esta tragédia, que se desenrolou de forma inesperada, não era apenas um evento, mas uma revelação que muitos acreditavam ser prevista por ele. Você já parou para pensar como uma única pessoa pode impactar tantos destinos? O que aconteceu naquele momento é um testemunho do poder da fé e da espiritualidade, algo que muitos de nós não estávamos preparados para enfrentar. Aos 15h47, uma onda de tristeza e desolação tomou conta de muitos. Enquanto as notícias se espalhavam, havia um sentimento de incredulidade. Como assim um evento tão catastrófico poderia ter sido previsto por alguém que viveu em um tempo totalmente diferente? O que Padre Pio sabia que nós não sabíamos? Aqueles que conheciam suas profecias começaram a conectar os contos. As suas mensagens de esperança e advertências pareciam ter um novo significado. Mesmo quando o corpo enfraquece, sua fé pode se fortalecer e abrir caminhos para a intervenção divina. Você pode se perguntar, como isso é possível? Como um homem que viveu em outra era poderia ter a visão do futuro? A verdade é que a espiritualidade transcende o tempo. E o que Padre Pio deixou como legado não foram apenas as suas curas e milagres, mas a certeza de que Deus tem um plano. A tragédia que testemunhamos às 15h47 não foi apenas uma perda, foi um chamado à reflexão sobre nossas vidas e nossa fé. Sua doença não define quem você é. Seu espírito é mais forte que qualquer diagnóstico médico. E o que descobri sobre essa tragédia foi ainda mais surpreendente. Ao longo dos anos, muitos relatos surgiram de pessoas que afirmaram ter sentido a presença de Padre Pio em momentos de crise. Esses testemunhos são um lembrete poderoso de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode brilhar intensamente. Você já sentiu que a vida parece não ter solução? É exatamente nesses momentos que devemos nos lembrar de que estamos sendo guiados. A doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. À medida que as horas passavam, o impacto daquela tragédia se tornava cada vez mais evidente. Famílias se reuniam, as comunidades se uniam em oração e reflexão. Uma onda de solidariedade se espalhou. Suas dificuldades financeiras de hoje estão construindo o testemunho que inspirará outros amanhã. As pessoas começaram a se perguntar: como podemos nos unir para honrar o legado de Padre Pio? Como podemos transformar nossa dor em esperança? A cada momento, a história de Padre Pio e suas previsões sobre tragédias se tornavam mais relevantes. As suas mensagens de amor e compaixão ressoavam em cada coração aflito. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. O que muitos não sabiam era que suas palavras, ditas há tanto tempo, estavam se cumprindo diante de seus olhos. As redes sociais começaram a se encher de mensagens de apoio, orações e reflexões sobre o que Padre Pio teria a nos ensinar nesse momento. A escassez material é temporária quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Essa frase ecoava na mente de muitos, levando-os a buscar um significado maior na tragédia. As comunidades de fé se uniam em solidariedade e a força coletiva se tornava um bálsamo para as feridas abertas. Nos dias seguintes, o luto se transformou em promessa de renovação. Aqueles que perderam entes queridos começaram a compartilhar histórias de como a fé de Padre Pio havia tocado suas vidas. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara sua libertação. Essas histórias eram testemunhos vivos do poder da fé e da intercessão de Padre Pio em nossas vidas. Enquanto refletimos sobre os eventos daquela fatídica tarde, é importante lembrar que as tragédias muitas vezes servem como catalisadores para a mudança. Sua fidelidade durante a escassez será recompensada com abundância no tempo perfeito de Deus. Muitas pessoas começaram a se perguntar: como posso fazer a diferença em meio a essa dor? E foi assim que, mesmo em meio à tragédia, começaram a surgir iniciativas de ajuda mútua, compaixão e amor ao próximo. Mas a história não termina aqui. Continue assistindo, porque em alguns instantes vou revelar o segredo sobre como a mensagem de Padre Pio continua a impactar vidas, mesmo após sua passagem. A cada dia que passa, mais e mais pessoas se sentem tocadas pela sua presença espiritual.
Não há vazio que não possa ser preenchido pela presença divina quando abrimos nosso coração. As comunidades religiosas começaram a organizar vigílias e missas em homenagem a Padre Pio, lembrando suas palavras de conforto e esperança. Sua solidão atual está preparando espaço para as bênçãos e relacionamentos que estão a caminho. A fé se tornava uma força unificadora e as pessoas se uniam em um só propósito: honrar a memória de um homem que dedicou sua vida ao serviço dos outros. À medida que a tragédia se tornava parte da história, muitos começaram a refletir sobre o que realmente importa na vida. Nas horas de solidão mais profunda, é quando Deus prepara as revelações mais transformadoras para a nossa vida. As mensagens de amor, perdão e reconciliação se tornaram o foco e uma nova esperança começou a surgir. As maiores histórias de provisão divina começaram nos momentos de maior necessidade. Sua história não é diferente. E à medida que o mundo se recuperava da dor, a mensagem de Padre Pio se tornava um farol de esperança. Declare: minha cura está chegando, se esta mensagem sobre Padre Pio tocou seu coração. Esse chamado à ação se espalhou e muitos começaram a se unir em oração, pedindo a intervenção divina em suas vidas. As lições de fé e resiliência deixadas por Padre Pio nos lembram que, mesmo nas tragédias, há um propósito. A cada nova história que surgia de superação e renascimento, ficava claro que o legado de Padre Pio continua vivo. Escreva: recebo esta bênção se este conhecimento sobre Padre Pio é exatamente o que você precisava ouvir hoje. Assim, a tragédia das 15h47 não foi apenas um evento isolado, mas um convite à reflexão, união e fé. E no final, a verdadeira mensagem é que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está sempre presente, pronto para nos guiar através da escuridão em direção à luz. E agora, enquanto seguimos refletindo sobre esse momento impactante, é essencial lembrar que a mensagem de Padre Pio não é apenas sobre tragédia, mas também sobre transformação. Você já parou para pensar como um evento pode mudar a trajetória da vida de tantas pessoas? Aquela tarde fatídica, às 15h47, serviu como um divisor de águas. O que muitos não percebiam era que naquele exato momento, Deus estava também lançando sementes de esperança e renovação em corações aflitos. Em meio ao luto e à dor, uma nova onda de fé começou a surgir. As pessoas se uniam em círculos de oração, buscando consolo e força nas palavras de Padre Pio. A sua dor é vista e honrada por Deus, ecoava como um mantra de esperança. Quando nos deparamos com a imensidão da dor, é fácil perder a visão do que realmente importa. Entretanto, as histórias de fé e superação começavam a ressoar, lembrando a todos que, independentemente das circunstâncias, há sempre um caminho a seguir. A cada testemunho compartilhado, as memórias de Padre Pio se tornavam mais vívidas. Muitas mulheres se lembravam de suas avós, que falavam sobre suas experiências de fé e como as orações a ele eram uma fonte de alívio em tempos difíceis. Suas dificuldades financeiras de hoje estão construindo o testemunho que inspirará outros amanhã, murmuravam, enquanto se apoiavam mutuamente nos momentos de necessidade. Assim, a dor se transformava em um catalisador de mudanças e novas esperanças. E o que muitos não sabiam é que, mesmo após sua morte, Padre Pio continuava a interceder por aqueles que buscavam sua ajuda. As histórias começavam a fluir e cada relato era mais incrível que o outro. Pessoas que, em meio a crises pessoais, encontraram consolo em suas orações, sentiram a presença dele ali, como um amigo próximo. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver, se transformou em uma frase de encorajamento, um lembrete de que sempre há uma luz no fim do túnel. À medida que a dor se transformava em ação, muitas mulheres começaram a se reunir para criar grupos de apoio, onde poderiam compartilhar suas experiências e encontrar força na coletividade. Sua fidelidade durante a escassez será recompensada com abundância no tempo perfeito de Deus. Essa promessa se tornava uma realidade palpável à medida que cada uma delas começava a ver a vida sob uma nova perspectiva. O que antes parecia um fardo insuportável, agora era uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. E assim, a fé em Padre Pio continuava a crescer. As celebrações em sua honra se tornaram frequentes e as vigílias atraíam cada vez mais pessoas.
Declare: minha cura está chegando, se esta mensagem sobre Padre Pio tocou seu coração. Tornou-se um grito de esperança, uma afirmação de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. As comunidades se uniam e a força coletiva se transformava em um bálsamo para as almas feridas. À medida que o tempo avançava, muitos começaram a se perguntar: como posso honrar o legado de Padre Pio em minha vida? Essa pergunta não apenas ressoava nas igrejas, mas também nas conversas diárias. A busca por um propósito maior se intensificava e a solidariedade se tornava a nova norma. As histórias de superação e de fé que surgiam eram um lembrete constante de que o Espírito Santo está sempre presente, mesmo nos momentos de desespero. As notícias sobre as iniciativas de ajuda se espalharam rapidamente. Grupos de mulheres se organizavam para visitar hospitais, levando conforto e oração àqueles que enfrentavam doenças. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara a sua libertação. Essa mensagem se tornava um mantra, reforçando a ideia de que mesmo em meio ao sofrimento, a compaixão poderia florescer. E o que descobri sobre o impacto de Padre Pio na vida das pessoas foi ainda mais surpreendente. Muitas relataram experiências sobrenaturais, onde sentiam que ele estava ali, guiando-as em seus momentos mais difíceis. A presença dele não era apenas um eco do passado, mas uma força viva no presente. Não há vazio que não possa ser preenchido pela presença divina quando abrimos nosso coração, se tornava um lembrete poderoso de que a fé pode transformar não apenas nosso interior, mas também nosso entorno. Em cada oração, cada ato de bondade, o legado de Padre Pio se expandia. As comunidades começaram a se reerguer, e a dor coletiva se transformava em um poderoso testemunho de amor e resiliência. As pessoas começaram a entender que a tragédia daquela tarde não era um fim, mas um novo começo. Escreva: recebo esta bênção se este conhecimento sobre Padre Pio é exatamente o que você precisava ouvir hoje. Tornou-se um grito de união, um sinal de que a fé compartilhada pode mover montanhas. E assim, o que aconteceu no dia da tragédia, às 15h47, revelou-se um grande chamado à ação. Não apenas para lamentar a perda, mas para celebrar a vida, a fé e a intercessão de um homem que, mesmo do outro lado, continua a tocar corações e a guiar almas. A mensagem de Padre Pio nos lembra que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre um amanhecer à espreita. E ao olharmos para o futuro, uma coisa se torna clara: a luz que ele trouxe ainda brilha intensamente em cada um de nós. E assim, enquanto o mundo se ajustava a essa nova realidade, as histórias de transformação se multiplicavam. A cada dia que passava, mais pessoas sentiam o chamado de Padre Pio em suas vidas. Ele não era apenas uma lembrança do passado, mas uma força viva que inspirava ações concretas. Aqueles que haviam perdido a esperança começaram a enxergar novos horizontes. Quando você se sentir sozinha, lembre-se que Nossa Senhora conhece a dor da perda e caminha ao seu lado silenciosamente. Essa frase se tornava um mantra de coragem, um lembrete de que mesmo na solidão, nunca estamos realmente sós. Com o tempo, as vigílias em homenagem a Padre Pio se tornaram um espaço sagrado de partilha e cura. Mulheres de todas as idades se reuniam, trazendo suas histórias, suas dores e, principalmente, suas esperanças. A escassez material é temporária quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Essas palavras ecoavam em cada esquina, fazendo com que as pessoas olhassem além de suas dificuldades atuais e vissem o potencial de um futuro repleto de luz e amor. As iniciativas de solidariedade começaram a florescer como flores após a chuva. Grupos organizavam campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e produtos de higiene para aqueles que mais precisavam. Suas dificuldades financeiras de hoje estão construindo o testemunho que inspirará outros amanhã. Essa mensagem se espalhava como um fogo sagrado e a comunidade se unia em um só objetivo: ajudar o próximo. Cada ato de bondade era uma celebração da vida e um tributo ao legado de Padre Pio. E o que muitos começaram a perceber é que, mesmo antes da tragédia, já havia sinais de que algo grande estava por vir. As mensagens que Padre Pio deixou, repletas de amor e fé, eram um guia que agora se tornava mais claro do que nunca. As pessoas começaram a se perguntar: o que mais ele nos ensinou?
E assim, as lições sobre perdão, compaixão e esperança se tornaram o foco das discussões. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara a sua libertação. Essa afirmação tornava-se um lembrete constante de que a dor não é em vão. Ela pode ser o catalisador para uma mudança profunda e significativa. À medida que os dias se transformavam em semanas, as histórias de cura e transformação começaram a surgir com mais frequência. Aqueles que se permitiram viver a fé de maneira plena começaram a relatar experiências que desafiavam a lógica. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essas palavras se tornaram um símbolo de esperança, levando muitos a acreditar que a fé poderia mover montanhas e abrir caminhos inesperados. E em meio a tudo isso, as redes sociais começaram a se encher de mensagens sobre a força de Padre Pio. As hashtags relacionadas ao seu nome se tornaram virais e muitas mulheres começaram a compartilhar como suas vidas haviam mudado após se voltarem para ele em oração. Escreva Amém se você sente que este conhecimento sobre Padre Pio veio no momento certo para a sua vida. Esse convite à reflexão se espalhou rapidamente e a comunidade online se tornava um espaço de apoio e encorajamento. Nesse ambiente de renovação, as pessoas começaram a entender que a tragédia às 15h47 não era um fim, mas um convite a um novo começo. A dor coletiva se transformava em um poderoso testemunho de amor e resiliência. Declare: minha cura está chegando se esta mensagem sobre Padre Pio tocou seu coração. Se tornou um grito de união, um sinal de que a fé compartilhada poderia enfrentar qualquer tempestade. As histórias de superação se tornaram uma fonte de inspiração. Mulheres que haviam enfrentado doenças graves começaram a compartilhar suas jornadas de cura, atribuindo suas vitórias à intercessão de Padre Pio. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, às vezes precisamos passar por dificuldades para descobrir nossa verdadeira força. Essa ideia de que cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento se tornava uma realidade palpável, e assim a fé se transformava em um poderoso motor de mudança. As vigílias em homenagem a Padre Pio não eram apenas momentos de luto, mas celebrações da vida. A música, as orações e as partilhas criavam um ambiente de amor e acolhimento. As pessoas se abraçavam, compartilhando suas experiências e fortalecendo os laços entre si. Sua doença não define quem você é. Seu espírito é mais forte que qualquer diagnóstico médico. Essa mensagem de empoderamento se tornava um hino de esperança, inspirando muitos a seguir em frente independentemente das adversidades. E enquanto o impacto daquela tragédia se espalhava, muitos começaram a se perguntar: como podemos levar essa mensagem adiante? As comunidades começaram a se organizar em torno de projetos sociais, focando na educação, na saúde e no bem-estar dos mais necessitados. A doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. Essa ideia se tornava em ação e as iniciativas de ajuda mútua proliferavam. A história de Padre Pio se tornava uma fonte inesgotável de motivação e inspiração. As mulheres que antes se sentiam perdidas, agora encontravam força umas nas outras, unidas pela fé e pela esperança. Comente: estou pronta para a transformação, se você está determinada a aplicar esta verdade sobre Padre Pio em sua vida. Esse chamado se tornava um grito de união, um convite a todas as mulheres a se unirem em busca de um propósito maior. E assim, o legado de Padre Pio continuava a crescer, ecoando nas gerações futuras. As histórias de fé e superação se tornavam uma parte intrínseca da vida de cada uma, e a mensagem de amor e compaixão se espalhava como um perfume doce pelo ar. Declare: Deus é fiel em todas as situações se esta revelação sobre Padre Pio renovou sua esperança. Essa afirmação se tornava uma expressão de gratidão, uma celebração da vida e da presença divina em cada coração. À medida que o mundo avançava, a tragédia das 15h47 se tornava um marco na história de muitos, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode brilhar intensamente. Padre Pio, com sua sabedoria e amor, continuava a guiar aqueles que buscavam consolo e esperança. E assim, enquanto seguimos refletindo sobre os ensinamentos dele, é essencial lembrar que, mesmo em meio à dor, há sempre um caminho de luz e transformação à nossa frente.
E assim, enquanto o mundo se ajustava a essa nova realidade, as histórias de transformação se multiplicavam. A cada dia que passava, mais pessoas sentiam o chamado de Padre Pio em suas vidas. Ele não era apenas uma lembrança do passado, mas uma força viva que inspirava ações concretas. Aqueles que haviam perdido a esperança começaram a enxergar novos horizontes. Quando você se sentir sozinha, lembre-se que Nossa Senhora conhece a dor da perda e caminha ao seu lado silenciosamente. Essa frase se tornava um mantra de coragem, um lembrete de que mesmo na solidão, nunca estamos realmente sós. Com o tempo, as vigílias em homenagem a Padre Pio se tornaram um espaço sagrado de partilha e cura. Mulheres de todas as idades se reuniam, trazendo suas histórias, suas dores e, principalmente, suas esperanças. A escassez material é temporária, quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Essas palavras ecoavam em cada esquina, fazendo com que as pessoas olhassem além de suas dificuldades atuais e vissem o potencial de um futuro repleto de luz e amor. As iniciativas de solidariedade começaram a florescer como flores após a chuva. Grupos organizavam campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e produtos de higiene para aqueles que mais precisavam. Suas dificuldades financeiras de hoje estão construindo o testemunho que inspirará outros amanhã. Essa mensagem se espalhava como um fogo sagrado, e a comunidade se unia em um só objetivo: ajudar o próximo. Cada ato de bondade era uma celebração da vida e um tributo ao legado de Padre Pio. E o que muitos não sabiam é que mesmo antes da tragédia, já havia sinais de que algo grande estava por vir. As mensagens que Padre Pio deixou, repletas de amor e fé, eram um guia que agora se tornava mais claro do que nunca. As pessoas começaram a se perguntar: o que mais ele nos ensinou? E assim, as lições sobre perdão, compaixão e esperança se tornaram o foco das discussões. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara sua libertação. Essa afirmação tornava-se um mantra, reforçando a ideia de que a dor não é em vão. Ela pode ser o catalisador para uma mudança profunda e significativa. À medida que os dias se transformavam em semanas, as histórias de cura e transformação começaram a surgir com mais frequência. Aqueles que se permitiram viver a fé de maneira plena começaram a relatar experiências que desafiavam a lógica. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essas palavras se tornaram um símbolo de esperança, levando muitos a acreditar que a fé poderia mover montanhas e abrir caminhos inesperados. E em meio a tudo isso, as redes sociais começaram a se encher de mensagens sobre a força de Padre Pio. As hashtags relacionadas ao seu nome se tornaram virais, e muitas mulheres começaram a compartilhar como suas vidas haviam mudado após se voltarem para ele em oração. Escreva Amém se você sente que este conhecimento sobre Padre Pio veio no momento certo para a sua vida. Esse convite à reflexão se espalhou rapidamente e a comunidade online se tornava um espaço de apoio e encorajamento. Nesse ambiente de renovação, as pessoas começaram a entender que a tragédia às 15h47 não era um fim, mas um convite a um novo começo. A dor coletiva se transformava em um poderoso testemunho de amor e resiliência. Declare: minha cura está chegando, se esta mensagem sobre Padre Pio tocou seu coração. Se tornou um grito de união, um sinal de que a fé compartilhada poderia enfrentar qualquer tempestade. As histórias de superação se tornaram uma fonte de inspiração. Mulheres que haviam enfrentado doenças graves começaram a compartilhar suas jornadas de cura, atribuindo suas vitórias à intercessão de Padre Pio. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, às vezes precisamos passar por dificuldades para descobrir nossa verdadeira força. Essa ideia de que cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento se tornava uma realidade palpável. E assim, a fé se transformava em um poderoso motor de mudança. As vigílias em homenagem a Padre Pio não eram apenas momentos de luto, mas celebrações da vida. A música, as orações e as partilhas criavam um ambiente de amor e acolhimento. As pessoas se abraçavam, compartilhando suas experiências e fortalecendo os laços entre si. Sua doença não define quem você é. Seu espírito é mais forte que qualquer diagnóstico médico. Essa mensagem de empoderamento se tornava um hino de esperança, inspirando muitos a seguir em frente, independentemente das adversidades.
E enquanto o impacto daquela tragédia se espalhava, muitos começaram a se perguntar: como podemos levar essa mensagem adiante? As comunidades começaram a se organizar em torno de projetos sociais, focando na educação, na saúde e no bem-estar dos mais necessitados. A doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. Essa ideia se transformava em ação e as iniciativas de ajuda mútua proliferavam. A história de Padre Pio se tornava uma fonte inesgotável de motivação e inspiração. As mulheres que antes se sentiam perdidas agora encontravam força umas nas outras, unidas pela fé e pela esperança. Comente: estou pronta para a transformação se você está determinada a aplicar esta verdade sobre Padre Pio em sua vida. Esse chamado se tornava um grito de união, um convite a todas as mulheres a se unirem em busca de um propósito maior. E assim, o legado de Padre Pio continuava a crescer, ecoando nas gerações futuras. As histórias de fé e superação se tornavam uma parte intrínseca da vida de cada uma, e a mensagem de amor e compaixão se espalhava como um perfume doce pelo ar. Declare: Deus é fiel em todas as situações, se esta revelação sobre Padre Pio renovou sua esperança. Essa afirmação se tornava uma expressão de gratidão, uma celebração da vida e da presença divina em cada coração. À medida que o mundo avançava, a tragédia das 15h47 se tornava um marco na história de muitos. Um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode brilhar intensamente. Padre Pio, com sua sabedoria e amor, continuava a guiar aqueles que buscavam consolo e esperança. E assim, enquanto seguimos refletindo sobre os ensinamentos dele, é essencial lembrar que, mesmo em meio à dor, há sempre um caminho de luz e transformação à nossa frente. Enquanto a onda de solidariedade se expandia, as pessoas começaram a perceber que a verdadeira essência da mensagem de Padre Pio estava na união e no amor ao próximo. Quando você se sentir sozinha, lembre-se que Nossa Senhora conhece a dor da perda e caminha ao seu lado silenciosamente. Essas palavras começaram a ressoar profundamente em muitos corações, criando uma rede de apoio que se estendia além da dor individual. As comunidades se tornavam lares de amor e compaixão, onde cada um cuidava do outro como família. Nos grupos de oração, as histórias de cura e milagre se tornavam mais frequentes. Mulheres que enfrentavam doenças graves começaram a compartilhar suas experiências de fé, e cada relato era uma prova viva do poder da intercessão de Padre Pio. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara a sua libertação. Essas afirmações se tornavam um mantra de esperança, alimentando a fé de todos ali presentes. As vigílias em honra a Padre Pio se tornaram um símbolo de resistência. As pessoas não apenas lamentavam a perda, mas celebravam a vida e a capacidade de se reerguer em meio à adversidade. A escassez material é temporária, quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Essa mensagem se tornava um grito coletivo, lembrando a todos que a verdadeira riqueza está nas conexões que cultivamos e na fé que carregamos em nossos corações. As redes sociais estavam repletas de testemunhos emocionantes. Cada hashtag relacionada a Padre Pio atraía mais pessoas, e as mensagens de apoio se multiplicavam. As mulheres começaram a se organizar em grupos de ajuda, criando uma rede de suporte que proporcionava conforto e resiliência. Suas dificuldades financeiras de hoje estão construindo o testemunho que inspirará outros amanhã. Essa frase se tornava um pilar para muitos, que encontravam força na ideia de que suas lutas poderiam inspirar outros a seguir em frente. À medida que a vida começava a retornar ao normal, a essência de Padre Pio permanecia viva em cada ato de bondade. As comunidades organizavam campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e materiais escolares para aqueles que estavam passando por dificuldades. A doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. Essa verdade se tornava uma realidade tangível à medida que as pessoas se uniam para ajudar quem mais precisava. E o que muitos não percebiam era que, em meio a essa tragédia, um novo propósito estava emergindo. As mulheres começaram a se envolver mais ativamente em suas comunidades, buscando maneiras de levar a mensagem de amor e esperança adiante. As histórias de superação se tornavam uma fonte de inspiração e as iniciativas sociais se multiplicavam.
Declare: minha cura está chegando. Se esta mensagem sobre Padre Pio tocou seu coração, se transformou em um grito de união, um convite a todos a se engajarem em ações que pudessem transformar suas realidades e as de outros. Os encontros em homenagem a Padre Pio não eram mais apenas cerimônias religiosas, mas celebrações da vida e da fé. As pessoas se abraçavam, compartilhando suas experiências e fortalecendo os laços entre si. A música e as orações criavam uma atmosfera de amor, e cada lágrima derramada se transformava em uma nova oportunidade de renovação. Sua doença não define quem você é. Seu espírito é mais forte que qualquer diagnóstico médico. Essas palavras se tornavam um hino de esperança, inspirando muitos a seguir em frente, independentemente das adversidades. E enquanto o mundo se recuperava da dor, as histórias de transformação começavam a se espalhar como sementes plantadas em solo fértil. A fé em Padre Pio continuava a crescer, e muitos começavam a relatar experiências sobrenaturais que desafiavam a lógica. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essas palavras se tornavam um símbolo de esperança, levando muitos a acreditar que a fé poderia mover montanhas e abrir caminhos inesperados. As vigias se transformaram em verdadeiros encontros de amor e fé. A presença de Padre Pio estava lá, palpável, guiando aqueles que buscavam consolo e esperança. As pessoas compartilhavam suas histórias de como a fé havia impactado suas vidas, e cada relato era uma lembrança de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da fé pode brilhar intensamente. Comente: estou pronta para a transformação se você está determinada a aplicar esta verdade sobre Padre Pio em sua vida. Se tornava um convite que ecoava em cada coração, incentivando a todos a abraçar a mudança e a renovação. À medida que a vida continuava, a tragédia das 15h47 se tornava um divisor de águas. As pessoas começaram a refletir sobre o valor da vida e das conexões que formavam ao longo do caminho. A escassez material é temporária quando a abundância espiritual está presente em seu coração. Essa mensagem se tornava um novo mantra, e as comunidades se uniam para criar um futuro melhor, impulsionadas pela fé e pela esperança. E assim, a história de Padre Pio continuava a se desenrolar, não apenas como uma lembrança do passado, mas como uma força viva que inspirava ações concretas. Aqueles que haviam perdido a esperança começaram a enxergar novos horizontes, e cada dia trazia consigo a promessa de um novo amanhecer. Escreva: recebo esta bênção, se este conhecimento sobre Padre Pio é exatamente o que você precisava ouvir hoje. Se tornava um grito de gratidão, uma celebração da vida e da presença divina em cada coração. Enquanto o mundo se ajustava a essa nova realidade, as histórias de transformação se multiplicavam. As lições de amor, compaixão e resiliência deixadas por Padre Pio se tornavam parte intrínseca da vida de cada um. A mensagem de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode brilhar intensamente, continuava a ressoar em cada coração. E assim, seguimos em frente, sempre lembrando que, mesmo em meio à dor, há sempre um caminho de luz e transformação à nossa frente. O legado de Padre Pio, com sua sabedoria e amor, continua a guiar aqueles que buscam consolo e esperança, mostrando que juntos podemos superar qualquer desafio e encontrar a verdadeira paz em meio à tempestade. Enquanto as semanas se passavam, as comunidades continuavam a se unir em torno do legado de Padre Pio. Cada encontro, cada oração, cada ato de bondade se tornava uma celebração da vida e da fé. As pessoas começaram a perceber que a verdadeira força estava na conexão entre elas, na capacidade de se apoiarem mutuamente em momentos de dificuldade. Quando você se sentir sozinha, lembre-se que Nossa Senhora conhece a dor da perda e caminha ao seu lado silenciosamente. Essas palavras reverberavam, criando um laço invisível que unia corações e almas em torno de um propósito maior. As histórias de transformação se multiplicavam, e cada testemunho era uma prova viva de que a fé pode superar as adversidades. Mulheres que antes se sentiam perdidas começaram a encontrar um novo significado em suas vidas, inspiradas pela força de Padre Pio. A escassez material é temporária, quando a abundância espiritual está presente em seu coração.
Essa mensagem se tornava um farol de esperança, iluminando o caminho de muitos que enfrentavam dificuldades financeiras. Enquanto os grupos de oração se reuniam, as histórias de cura e intercessão tornavam-se mais frequentes. Cada relato compartilhado era um testemunho da presença divina atuando nas vidas das pessoas. Sua doença não define quem você é. Seu espírito é mais forte que qualquer diagnóstico médico. Essas afirmações se transformavam em um hino de empoderamento, lembrando a todos que a verdadeira força reside na fé e na resiliência. E assim, as mulheres começaram a se organizar em torno de iniciativas de ajuda mútua. Criaram projetos que promoviam o bem-estar e a solidariedade entre si, proporcionando um espaço seguro para compartilhar suas lutas e conquistas. Cada dor que você sente hoje está sendo vista e honrada por Deus, que já prepara a sua libertação. Essa verdade ressoava em cada canto, fortalecendo a determinação de cada uma em seguir adiante, mesmo diante das adversidades. As celebrações em homenagem a Padre Pio se tornaram frequentes e emocionantes. As comunidades se reuniam em vigílias, onde música, oração e partilha se fundiam em um único propósito: honrar o legado de amor e fé deixado por ele. As pessoas se abraçavam e lágrimas de gratidão escorriam, simbolizando a união em torno de um mesmo ideal. Declare: minha cura está chegando, se esta mensagem sobre Padre Pio tocou seu coração. Se tornava um grito de esperança, uma afirmação de que juntos poderiam superar qualquer desafio. O impacto da tragédia daquele dia ainda reverberava, mas agora havia um novo foco: a transformação. As mulheres começaram a compartilhar suas experiências nas redes sociais, criando uma onda de apoio e encorajamento. Escreva amém se você sente que este conhecimento sobre Padre Pio veio no momento certo para sua vida. Esse chamado à ação se espalhava e muitas se sentiam inspiradas a se envolver ainda mais nas iniciativas de solidariedade. As iniciativas de ajuda começaram a florescer como flores após a chuva. Grupos se organizavam para visitar lares de idosos, hospitais e abrigos, levando não apenas doações, mas também amor e esperança. Quando parece que todas as portas se fecharam, Deus está preparando uma janela que você ainda não consegue ver. Essa verdade se tornava um pilar de força, e as pessoas começaram a enxergar as oportunidades de ajudar os outros como uma forma de honrar a memória de Padre Pio. As comunidades se tornaram um espaço sagrado de amor e acolhimento. As mulheres que antes se sentiam isoladas agora encontravam apoio em outras que viviam experiências semelhantes. Suas dificuldades financeiras de hoje estão construindo o testemunho que inspirará outros amanhã. Essa mensagem se tornava um símbolo de esperança, levando muitas a acreditarem que suas lutas poderiam inspirar mudanças positivas em suas vidas e nas vidas de outros. À medida que as pessoas se uniam em torno da fé, a solidariedade se tornava uma força poderosa. Os encontros em homenagem a Padre Pio não eram apenas momentos de luto, mas celebrações da vida e da capacidade de se reerguer. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, às vezes precisamos passar por dificuldades para descobrir nossa verdadeira força. Essa ideia se tornava uma realidade palpável à medida que cada uma começava a ver a vida sob uma nova perspectiva. As histórias de superação começaram a se espalhar como um incêndio e a fé em Padre Pio se tornava um motor de mudança nas comunidades. As pessoas começaram a se perguntar: como posso levar essa mensagem adiante? Essa pergunta gerava um senso de propósito e as iniciativas de ajuda se multiplicavam, trazendo conforto e esperança àqueles que mais precisavam. As redes sociais estavam repletas de mensagens de apoio. Cada hashtag relacionada a Padre Pio atraía mais pessoas e as histórias de cura e transformação se tornavam cada vez mais comuns. Comente: estou pronta para a transformação, se você está determinada a aplicar esta verdade sobre Padre Pio em sua vida. Esse convite se tornava um grito de união, um chamado à ação que ecoava em cada coração ansioso por mudança. A mensagem de Padre Pio continuava a ressoar. As pessoas começaram a entender que a tragédia das 1547 não era um fim, mas um convite a um novo começo. As experiências compartilhadas criavam um espaço sagrado, onde a dor se transformava em força e a tristeza em esperança. Declare: Deus é fiel em todas as situações, se esta revelação sobre Padre Pio renovou sua esperança.
Essa afirmação se tornava um símbolo da fé coletiva que se fortalecia a cada dia. E enquanto o mundo se recuperava, os encontros em homenagem a Padre Pio se tornavam uma tradição. As pessoas se reuniam não apenas para orar, mas para celebrar a vida, a fé e a força que encontraram umas nas outras. A música, os sorrisos e as lágrimas de alegria se misturavam em um ambiente de amor e acolhimento. A doença pode limitar seu corpo, mas nada pode limitar o poder da sua fé e da graça divina agindo em sua vida. Essa verdade se tornava um lembrete constante de que, mesmo nas dificuldades, a luz da fé pode brilhar intensamente. Assim, enquanto as comunidades se fortaleciam, as histórias de Padre Pio continuavam a inspirar ações concretas. As mulheres que antes se sentiam sozinhas, agora caminhavam juntas, unidas pela fé e pela esperança. Cada ato de bondade se tornava uma celebração do amor que unia todos em torno de um propósito maior. E assim, a tragédia das 1547 se transformava em um poderoso testemunho de resiliência e união, mostrando que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode iluminar o caminho para um futuro melhor.